classificar os filmes 007 com Daniel Craig como ator do melhor para o pior. Primeiro de tudo, eu fiz aqui uma separação dos filmes em ordem cronológica, desde o mais antigo ao mais atual. E eu vou fazer aqui a distribuição dos filmes, onde o S seria o filme que eu mais gostei dessa série da Spectre, que permeia todos os filmes com James Bond como sendo Daniel Craig. E o último colocado seria classificado nessa linha D aqui, nessa camada D. Então vamos começar pelo filme que eu menos gostei, que todos os filmes, eu tenho que deixar claro que todos os filmes são bem interessantes, todos os filmes eles têm conteúdos importantes para a história como um todo. Então são bem amarrados, nenhum filme é irrelevante, você precisa de ver todos para ter um contexto geral e entender de fato cada pormenor dessa série, dessa história que foi contada no meio desses episódios. Mas o último colocado eu colocaria como o 007 Operação Quantum Solace, porque os outros filmes eles são muito sensacionais, então eu acredito que esse filme ele tenha sido como se fosse para preencher um determinado espaço. Apesar dele ter informações relevantes, que é a sequência depois do Le Chiffre, existem informações relevantes nesse filme e existe também uma história profunda, coisas interessantes sobre sobre a dependência afetiva. Existe um debate também sobre os abusos. Existe muita coisa. Também existe um debate forte, uma discussão forte sobre a vingança, sobre depois de você se vingar, qual que é a sua sensação, qual que é o seu propósito de buscar essa, essa vingança. E depois, o que vai acontecer depois quando você cumpriu essa missão de se vingar? Então esse filme também traz esse aspecto. Além de também ser uma parte importante da história, porque traz um desenvolvimento, um esclarecimento maior com relação a essa organização criminosa, a Spectre. Mas em comparação com os outros filmes, eu definiria ele como o menos atrativo, o que menos me deixou empolgado para assistir, é o que ficou mais abaixo em relação aos outros. E o quarto lugar eu definiria como Cassino Royale. É um filme bem interessante. Como eu falei, todos os filmes eu achei muito legais de assistir. Mas esse eu definiria como o quarto lugar. Porque ele conta o início da história, o início dessa jornada do Daniel Craig como o 007, o agente 007. Também introduz um padrão, na verdade, do James Bond nos outros filmes, que seria de se relacionar afetivamente com pessoas parecidas, com contextos parecidos. No caso, com uma ausência de uma família estruturada, porque James Bond também foi um camarada que foi uma vítima da violência e se tornou órfão por conta disso. Seus pais acabaram sendo assassinados e também ele busca. Ele é meio sem sentimento nesse aspecto de. Ele é um excelente agente porque ele tem poucos vínculos com relação à construção familiar, então ele não teve uma base muito sólida, que torna ele um agente bem frio e bem bom de executar o seu papel de matar as pessoas, de investigar, de ir atrás. Também esse filme começa a mostrar como que James Bond ele é bom em todos as coisas que ele se propõe a fazer. Ele é bom em jogar poker, ele é bom em pilotar N meios de transporte. Isso é bem interessante, como que ele é meio que como se fosse uma pessoa que tem uma capacidade de aprender muito rápida
ou ele sabe, ou ele tem uma bagagem que o torna capaz de lidar com qualquer tipo de situação. Se ele tem que pilotar uma máquina de construção civil, aquelas máquinas de destruição, de demolição, ele consegue, ele pilota naves, naves que eu digo de carros muito luxuosos, ele pilota lancha, ele pilota avião, enfim, helicóptero, qualquer tipo de automóvel, também ele joga bem as coisas, então é um camarada que é o arquétipo do Shed, né? Arquétipo desse camarada alfa que desembola em todos os aspectos, não só no que ele na verdade ele é bom em tudo que se propõe a fazer. É, prosseguindo com a lista, e também é o começo do esse filme também aborda, esse Cassino Royale também aborda o começo da estrutura, na verdade o começo da descoberta da Spectra por meio do Le Chiffre, que ele meio que manipulava as, as, as ações por meio de atos terroristas. Então, por exemplo, no filme conta a história, conta na verdade a tentativa da equipe dele de explodir um avião para que as ações de uma determinada empresa elas caíssem, para ele ser como se fosse um conselheiro de pessoas com grana para investir em determinado, para na verdade fazer determinada operação e lucrar com isso, mas lucrar de forma artificial, já que ele iria causar essa baixa na empresa. Então, é ilegal e pouco ético essa ação do Le Chiffre. E, e é interessante que esse filme ele contrasta também com o medo da Vesper de, apesar de estar no meio do crime, meio criminal, ela é uma pessoa que não teve contato ainda, não tinha tido contato ainda com a violência explícita, caso a morte de pessoas. E no caso, ela teve contato nesse filme e 007 ele serviu de suporte para ela, de protetor, mas no final das contas ela tinha envolvimento com outro camarada que acaba sendo retratado de uma forma mais profunda nesse segundo filme. Mas podemos dizer que foi uma traição, mas no desenrolar do filme a gente consegue observar que a Vesper tinha um pouco de afeto, de uma. Ela realmente cultivava um amor ou um carinho especial por James Bond, mas que, que era meio que a relação, em um contexto mais geral, era de uma relação de interesse. Então, apesar dessa conexão profunda, não tinha um fundamento para que o- os interesses eram superiores a essa conexão que eles criaram. É isso que eu interpretei dessa relação. Até pelo filme 2 pelo segundo filme, que dá pra gente perceber esse. Que o James Bond ele busca Mr. Right, ele busca o camarada que é o Mr. Right mesmo. Não lembro exatamente o nome do cara que ele procura, mas ele procura entender por que a Vesper morre no final do primeiro filme do Cassino Royale. E aí o desenrolar do Quantum of Solace é em busca desse camarada que estava induzindo Vesper a tomar, a trair, trair James Bond, trair 007. E, enfim, num contexto geral, ele encontra esse camarada e esclarece algumas coisas sobre Vesper, sobre essa história e termina esse arco. Mas aí continua essa parte de. Há uma continuidade do desenrolar dessa investigação dessa organização criminosa Spectra. Como terceiro lugar, eu colocaria o quarto filme da série, que seria 007 Spectre.
Eu acho que esse início do contato com Madeleine, que seria essa pessoa essa mulher, na verdade, que vai ter um filho com James Bond, com 007 no último filme, no Sem Tempo para Morrer. Mas nesse filme a gente consegue observar que ocorre a descoberta de que as coisas elas têm uma profundidade ainda maior. Essa Spectra ela controla mais coisas do que está presente em mais locais do que era esperado, do que eles nesse filme no segundo filme já tem um pouco de dessa um certo começo dessa profundidade dessa organização criminosa, mas nesse filme, no quarto filme, a gente consegue observar com mais clareza como que ela impacta. E o filme ele tem um desenrolar também bem interessante que novamente 007 ele procura algumas pessoas, ele faz uma, uma caça, na verdade, aos a essa organização criminosa, tenta desvendar de fato os cabeças dessa organização criminosa. Aí ele encontra Blofeld, que seria essa mente por trás da organização criminosa. E esse camarada, ele tem vários. Está presente em vários lugares. Dá pra gente observar nesse filme também que esse Blofeld tem uma determinada vontade de fazer com que James Bond, o agente 007, ele sofra, provavelmente por algum tipo de ocorrido alguma ocorrência do passado. Talvez ele tenha matado algumas pessoas que causaram muita dor pro Blofeld, mas no contexto geral esse filme ele introduz Madeleine, que será essa mulher que também tem laços que é filha do Mr. Right, que é também um personagem relevante para essa trama, que é um ex-membro da Spectra. Madeleine tem uma também história muito profunda que é explorada nesse último filme, Sem Tempo para Morrer. Ela foi ela teve contato com a violência muito nova. Um agente da Spectra procurou e matou os familiares dela. No caso, se não me engano, é a mãe dela que foi assassinada. E ela estava presente, ela teve que. Ela matou. Não lembro se ela matou. Acho que ela não matou, ela só atirou. Chegou a atirar esse camarada, porque no último filme conta que é esse cara aqui, ó, da imagem, da capa do filme. Mas aí, esse filme, ele é um filme muito relevante para a história também. Ele, como eu falei, ele introduz a Madeleine, introduz essa relação de proteção do James Bond para com ela, e vai desaguar num relacionamento também que vai ser mais explorado no último filme. É, deixa eu lembrar de mais algum aspecto desse filme que eu achei relevante para trazer aqui para você. De fato, é um filme que contribui para. Existem perseguições nesse filme também, existem é, os, as coisas padrões de filmes do Agente 007, que teria essa habilidade com vários tipos de áreas diferentes desse domínio com veículos, domínio com armas. Enfim. Já o segundo filme na minha lista eu considero como Skyfall. Skyfall não. Minto. O segundo filme seria Sem Tempo para Morrer, 007 No Time to Die.
Filme sensacional também que tem essa pegada de trazer essa potência que existe, que a ciência ela impulsiona, essa potência violenta que a ciência ela pode tornar possível. E nesse filme é abordada uma arma química que por DNA elimina todas as pessoas que entram em contato com essa pessoa infectada com esses nanorobôs. E esses nanorobôs eles meio que eles passam para essa pessoa a partir do contato. Dá pra perceber o poder destrutivo dessa arma. Blofeld ele morre nesse filme também. 007 também morre nesse filme. Dá para outro aspecto desse filme seria o nascimento do filho de James Bond com Madeleine, que é uma menininha, uma garotinha. Mas é interessante também ver que 007 ele achou que a Madeleine tinha corrompido, que ela tinha traído ele, assim como o Vesper do passado, nesse segundo filme, nesse primeiro filme, na verdade. Mas fazendo olhando de uma forma mais profunda, ele percebeu que ela não tinha ligações, ela não tinha feito nada para poder matar James Bond, nem para poder destruir e prejudicar ele de nenhuma maneira. Foi uma relação de fato verdadeira, podemos dizer assim. E, inclusive, deu frutos, no caso, a filha de James Bond com Madeleine. Nesse filme também a gente consegue perceber essa ideia que trabalha todos os filmes de James Bond, inclusive esse segundo filme aqui, que é a ideia da vingança, onde Madeleine ela tem contato com o cara que matou a mãe dela, fez ela experimentar um dos maiores traumas da vida dela. E também tem um aspecto psicológico muito grande nesse filme, um aspecto de saúde e como que as pessoas lidam com traumas. Enfim, é um filme que também tem uma trilha sonora sensacional. A Billie Eilish ela fez uma música muito, muito boa para esse filme. Como primeiro lugar, como classificado da melhor maneira possível, eu colocaria 007 Skyfall, Operação Skyfall, porque de fato, trilha sonora sensacional, o filme é muito bem construído. Eu não tenho muito o que falar desse filme, porque realmente eu gostei muito, principalmente daquela cena de combate final, onde meio que eles voltam às raízes e James Bond tenta proteger de qualquer modo a Amy, que está sendo essa chefe do serviço secreto britânico, que está sendo alvo da perseguição de um ex-agente do serviço secreto que revoltou e quer destruir de todo modo, mas quer fazer ela sofrer de uma maneira muito intensa. Dá para perceber como que os agentes eles são tratados como de uma forma muito profissional, mas há vínculos afetivos nessa relação. Dá para perceber James Bond como que James Bond colocou como a figura materna dele a Amy, que é essa chefe do serviço secreto britânico. E é um filme muito, muito interessante, é um filme muito profundo também, que mostra essas relações de poder e de afetividade, de profissionalismo e afetividade, de traição, de falta de reconhecimento. Eu traço um paralelo com a história de Caim e Abel, no sentido de que o filho ele queria ser mais reconhecido pelas suas obras, seu produto produzido. Isso despertou uma certa revolta e desagou, no caso de Caim e Abel, em um assassinato. No caso do filme do 007, podemos observar algo similar nesse camarada que perseguiu a Amy, que é um ex-agente que se frustrou
por algumas decisões que eu acho justas e decisões profissionais, mas ele tinha confundido as coisas e as relações. E esse filme dá pra observar muito dessa que você às vezes deseja que as pessoas elas tenham uma trato com você, você espera do mundo coisas que não são de fato possíveis e nem necessárias. Você espera coisas que o mundo, no final das contas, o mundo não te deve nada. Então, você ficar esperando muita coisa pode acabar alimentando um sentimento de revolta, alimentando uma frustração que pode desaguar na construção de um super vilão, causador do caos. Vai espalhar muito mais ódio e vai espalhar muito mais coisas ruins do que coisas boas. Enfim, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu tô, como eu fiz o último vídeo, eu tô tentando fazer esses vídeos mais longos, mais profundos e menos editados, porque eu acredito que dá pra gente entrar mais nos assuntos e também treinar mais pra. Treinar não, na verdade, ter um conteúdo mais sólido e mais rico e coisas trabalhos que eu me orgulhe mais de fazer do que esses vídeos mais curtos, mais rasos, que eu não trago tanto com tanta profundidade os aspectos que eu quero trazer, os comentários que eu quero fazer. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você ficou até aqui, deixe o seu like, se inscreva no canal e até a próxima. Fiquem com Deus.